Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast da Revista Mel, a revista que está em toda a região serrana, a revista que fala sobre empreendedorismo, sobre saúde. Estamos muito felizes em poder estar aqui, temporada 2026, e a gente já está inaugurando essa temporada com um grande profissional. Vamos falar sobre saúde. Ele que está aqui, na 19ª edição da Revista Mel, é o profissional Ítalo Sardinha. E a gente vai começar, lógico, apresentando para vocês. Gostaria que você se apresentasse, falasse rapidamente quem é você, Ítalo, da onde você veio, está atuando aqui em Friburgo. Bom, primeiramente, muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. Sempre bom a gente estar batendo um papo legal, eu gosto sempre de estar batendo papo com as pessoas, que eu acho que a gente tem muito a aprender com todo mundo. Meu nome é Ítalo Sardinha, eu vim de Aperibé, eu vim de uma família que respira... A gente trabalha com saúde há muito tempo. Meus pais são professores de educação física. A gente tem uma academia lá há 35 anos, a Academia Corpus. E nós somos referência na região, Noroeste Fluminense. Nossa academia lá é a maior academia do Noroeste Fluminense inteiro. Nós temos academia própria para mulher. Nós temos piscina aquecida, que só a nossa academia tem. Então, aí surgiu a oportunidade de um projeto aqui em Friburgo, com o meu sócio, Beto, que é uma pessoa sensacional, que tem no coração uma pessoa incrível. E deu muito certo. Meu pai veio para cá, montou a academia e depois eu vim. Ele não quis mais ficar aqui, ficou aqui um tempinho. E eu vim, tomei a frente, assumi as empresas da família, né? E estou dando andamento a esse projeto, que eu sou apaixonado por esporte, né? Saúde. E depois eu acabei me especializando em nutrição. Porque eu amo estudar nutrição, eu vivo isso. Então eu nasci num lar onde a gente sempre falou de nutrição, sempre falou de saúde. Então eu fiz nutrição e agora terminei minha especialização, que voltada para o endurance, que são corridas mais longas. Ô, Ítalo, então a gente já vê que vem de família. Você hoje é empreendedor do mundo fitness, da área da saúde, dono de academia, personal, nutricionista. Agora a pergunta, como que você consegue conciliar isso tudo? Com família, a gente tem que socializar, porque é muita coisa. É muita coisa, é bem difícil. Assim, meu filho está com 1 ano, né? Minha esposa também veio do sul, então para ela assim foi um choquezinho. Tá sendo mais difícil para ela. Eu conheço mais gente aqui do que ela, estou um pouquinho mais tempo também, mas conciliar tudo requer você gostar do que faz e querer o melhor para o meu filho. Eu sempre acordo todo dia muito cedo, vou dormir muito tarde, sempre cansado, mas agora, principalmente, depois que eu comecei a trabalhar com a nutrição, isso trouxe para mim uma alegria muito grande, porque é realmente o que eu gosto de fazer. Eu me sinto bem com isso, eu me sinto feliz em estar atendendo as pessoas, eu me sinto bem estar ajudando uma pessoa. Acho incrível quando a pessoa, a gente transforma a vida da pessoa. Então, isso para mim é bem reconfortante, né? E, assim, questão de tempo, eu dou o jeito de estar com meu filho. Eu nunca deixo também de estar com meu filho, com a minha família, que são tudo pra mim. Na verdade, junta tudo, né? É aquele famoso ditado, quando a gente ama o que a gente faz, não é trabalho, né? Sim. A gente consegue unir tudo, né? Sim, sem dúvida. E quando a gente trabalha no que a gente gosta, a gente tem que entender também que, principalmente o empreender, a gente trazer esses benefícios, a gente poder também dar uma qualidade de vida para a família, sim, isso tudo, sim. né? Eu sempre penso na minha família. Em primeiro lugar é sempre a minha família. Eu tenho uma conexão muito forte com meus pais. Os meus pais são pessoas que sempre me apoiaram do início até o final. Então, eles estão comigo sempre, sempre, sempre.
E eu fui moldado assim, e é o que eu faço também. Eu passo para a minha família, que hoje é minha esposa e meu filho, né? Então, sou dedicado 100% a eles. Tudo que eu faço é por eles. Ítalo, agora vamos focar no assunto, vamos falar um pouquinho aí abertamente, sobre nutrição, sobre exercício físico. E assim, falando em nutrição, quais as mentiras assim que as pessoas mais acreditam voltado para essa parte de nutrição? Essas partes que tem gente que deixa de comer, tem gente que deixa de se alimentar, tem gente... o que você mais escuta lá nos seus atendimentos que as pessoas ainda acreditam? Olha, vou te falar, infelizmente a gente vive um momento de muita desinformação. São profissionais que não são qualificados, que não sabem nem o que estão falando, e a gente está em rede social consumindo isso, né? O que eu vejo hoje, o que tem mais me chamado a atenção é a questão de alimentos inflamatórios. Uhum. Não existe alimento inflamatório. A gente escuta falar muito nisso. Tudo que a gente tem muita gente que fala sobre o leite, principalmente. Leite Sim, inflamatório. Não. Leite não inflama. Farinha. Nenhum alimento por si só é inflamatório. Você pode ter condições que aquele alimento vai gerar em você realmente uma inflamação. Mas o alimento em si, se eu consumir, por exemplo, leite. Eu tomo leite todo dia. Eu como queijo. Eu não tenho nenhuma intolerância à lactose. Mas se você tomar, você pode ter. Então não é o alimento. Em si, uma condição sua. Isso daí vai variar de pessoa para pessoa. E por isso que é importante a pessoa ter um acompanhamento, fazer os exames direitinho, porque também aquela dieta que é para uma pessoa não funciona para outra. Não funciona, até porque são quantidades, são pessoas diferentes, são tamanhos diferentes, são musculaturas diferentes. A gente tem um gasto calórico basal, que é o gasto que você precisa para o seu corpo se sustentar. Então, cada pessoa tem um gasto calórico. Então, eu não posso basear a minha alimentação na sua alimentação. A gente está vivendo uma geração, a gente tem ouvido falar muito nisso, a questão da geração Z, que tem melhorado muito essa questão de alimentação, de exercício. Antigamente o pessoal não tinha tanta consciência disso. Sono, isso também é muito importante. Você acha isso? Você vê isso com seus alunos? Pessoas mais novas querendo se cuidar, pessoas mais velhas também que estão tentando manter esse ritmo? Sim, eu vejo que, principalmente... eu tenho visto muitos médicos, hoje eu recebo muito idoso na academia. Todos os médicos, eles, pós-pandemia, receitam, antes eles já receitavam, pós-pandemia isso virou obrigatoriedade. No passar no receituário da pessoa, atividade física. Porque a atividade física cura. A gente viu aí na pandemia, nós tivemos exemplo, quantos atletas faleceram? Atletas de ponta? Nenhum. Ou se... Não tem notícia, né? Mas provavelmente quase nenhum. Então, a atividade física é fundamental para todo mundo. Em relação à alimentação, a gente vê pessoas que procuram um resultado rápido. Isso ainda existe. Eu vejo um grande número de pessoas que tem isso como rotina, alimentação saudável como rotina, mas tem aquelas pessoas também que às vezes estão em busca de uma estética, chega o verão, que é aquele resultado muito rápido. E a gente vê muitos profissionais que lançam um projeto verão. Você acha isso uma estratégia para poder a pessoa focar naquilo ou não vou falar uma enganação, mas de repente só para a pessoa poder entrar ali, a pessoa faz naquele momento, vai super focada e depois tem aquele efeito sanfona, porque não mantém aquilo. Como que você entende? Muito comum, vivo isso a vida toda. Realmente tem esse boom, principalmente chegando o verão. Eu vejo, a parte dos profissionais, eu vejo que muitos deles utilizam disso porque também conhecem como que funciona, que vai chegando o verão, a galera quer, em busca de melhorar o corpo, ir pra praia. Porque todo mundo não só busca saúde, mas também estética. E não tem nada de mal nisso. Todo mundo quer se sentir bem, todo mundo quer se sentir bem. Sentir não tem nada de mal nisso. Você olhar pro espelho e se sentir bem, é maravilha. Não tem nada de mal disso. O problema é que, realmente, isso, para os profissionais, não vou julgar porque é o ganha-pão de cada um. Mas para a pessoa que faz, é uma enganação absurda. Se você vai fazer só aqueles 3, 4 meses ali depois parar, não vai acontecer nada, não vai adiantar nada. Hoje, a gente teve até um grande estudo, que foi uma revisão sistemática de outros 120 grandes estudos, que comprovou. O que faz a diferença é a constância.
Você pode ter métodos de treino aqui, métodos de treino ali, bastante. ajuste fino, mas no final o que importa é a constância e você fazer aquilo que gosta. É isso que dá resultado. E a gente vê muitas pessoas que são muito intensas. É o 880, que Sim. aí entram nesses projetos e vão assim, radical, que aí se privam de muita coisa, faz aquela alimentação muito restritiva, e aí de repente a pessoa parece que dá um start, parece que a pessoa volta a comer mais ainda, porque às vezes aquilo causa alguma compulsão, alguma coisa, uma ansiedade. Eu vou te falar, hoje em dia também eu tenho visto muito, a gente fala sobre alimentação e tal, mas problemas mentais aumentaram muito. Burnout e tratar isso em conjunto é fundamental, por isso que eu defendo muito a tese que a gente não trata só, a gente tá falando aquele dia no lançamento da revista, né? Uma multidisciplinaridade é muito importante, porque até o atleta, ele precisa também de trabalho mental, ele precisa de alguém para cuidar da cabeça dele, porque manter aquele foco, aquela alimentação, aquela rotina de treino também faz mal, mas não faz mal, mas assim, é difícil. O mental dele fica exausto também. Então ele precisa de alguém para cuidar disso. Como as pessoas também. Hoje em dia a gente vê a correria do dia a dia, tá cada dia mais difícil sobreviver. Então a gente tem que trabalhar mais. Aí você tem família, tá tudo ficando mais caro. Então tudo isso é uma soma grande de coisas que a gente tem que tratar nas pessoas. Até brinco lá na academia que tipo assim, o personal muitas vezes ele é psicólogo. Porque a pessoa precisa estar ali, aquilo faz bem para a pessoa ali conversar, trocar uma ideia legal, desabafar, muitas vezes desabafar. Então, muitas vezes o personal, e existe uma vertente disso, que são muitos profissionais que depois de fazer educação física, eles especializam em psicologia. E é engraçado, porque a gente vê assim, a alimentação, junto com a prática de atividade física, é totalmente comprovado que faz bem para a saúde e tudo mais. E aí a gente entra no assunto também de autoestima, socialização, várias outras coisas. A gente estava falando aqui no início sobre mudança de cidade e tudo mais. A academia, para mim, foi uma válvula de escape muito boa para poder socializar. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida, perdi minha mãe e tudo mais. E a academia me ajudou muito, porque a gente se arruma para poder ir para academia, chega lá, a gente vê outras pessoas, a gente faz exercício, a gente sai com aquela endorfina, a gente sai leve Mas, infelizmente, na correria do dia a dia, quando a gente está muito ocupado, o que a gente mais sabota, eu acredito que seja isso, né? Se a gente tem que... hoje minha agenda tá cheia, o que a gente vai cortar? A gente acaba não se priorizando, a gente acaba cortando alguma coisa desse tipo, né? Eu, por exemplo, hoje eu tenho treinado menos porque eu tenho focado em outras coisas. A vida toda eu treinei. Inclusive, eu tive uma fase muito difícil da minha vida em que... a baixa autoestima, então são grandes fatores assim que interferem na nossa vida, aí você vai ficando meio triste e tal, muitas coisas acontecem na nossa vida, e nesse momento foi quando eu resolvi assim, focar na musculação, porque na época eu morava em Peribé, ainda não tinha outros esportes lá, ou você jogava futebol, e eu já tenho um monte de problema de joelho, coluna, então eu foquei na musculação por um bom tempo. Hoje eu já não é mais tanto meu foco, hoje eu faço mais a questão de fortalecimento muscular, eu gosto muito de jogar um futebol, mas eu não abro mão da minha atividade física diária. Não abro mão. Isso me faz um bem danado. Até o sono é maravilhoso, porque você treina de manhã, geralmente eu gosto de treinar mais de manhã, a gente treina, passa o dia bem, chega em casa cansado, toma um banho, come, dorme bem, tem uma noite de sono boa. Uma noite de sono que no outro dia eu vou acordar sem sono. Uma noite que eu vou acordar no outro dia assim, nossa, tive um sono reparador. E até falando em atividade física, uma das suas especializações é o Endurance. Para quem está ouvindo, como que funciona? Porque às vezes a pessoa já ouviu falar, mas não sabe do que se trata. É um nome mais difícil assim, mas num todo, são esportes de corrida, atletismo, ciclismo. E eu tenho trazido hoje mais numa parte tecnológica. Por exemplo, eu investi num aparelho que chama Bodymetrics e que a gente dá um salto de qualidade na prescrição
de uma técnica ou do que a gente for usar com aquele atleta. Porque, por exemplo, o atleta, a gente, com avaliações físicas corporais normais, você vai ali, vai ver a dobra cutânea dele com o dedo, mas você não consegue ver a musculatura desse atleta. E esse aparelho é um ultrassom, onde a gente vai analisar a musculatura por um todo. A gente vê tamanho, a gente vê a quantidade de gordura, e isso é importantíssimo quando a gente está falando em atletas de endurance, em atletas com alto rendimento, atletas que vão fazer uma prova de 3 horas, 2 horas e meia. Isso é completamente, é muito importante. É muito importante. Então, eu investi nessa tecnologia e tenho trazido e mostrado para as pessoas que muita gente ainda não conhece. Esse tipo de exercício, ele é de alta intensidade, vamos Sim. colocar assim. Ele requer, a gente vai esperando o limite a cada dia. A alimentação tem que ser mais reforçada, um antes, um depois. Fundamental. Tem que ter um acompanhamento mais... Sim, inclusive, até postei um vídeo ontem falando sobre isso, que você tem que treinar, por exemplo, a nutrição é treinável. Uhum. Você tem que treinar a sua nutrição e o seu intestino da mesma maneira que você treina o seu corpo. Porque se você, por exemplo, treinar comendo banana com mel de pré-treino, e no dia da corrida você vai comer outra coisa, vai comer um biscoito, alguma coisa que vai te dar uma quantidade de glicogênio, como você treinou foi totalmente diferente do que você está fazendo na prova. Então o seu intestino ele vai rejeitar isso. A chance de você ter um problema durante a prova é muito grande. Então, da mesma maneira que você treina o seu corpo para uma prova, seja ela de maratona, seja ela de trail walk, do mesmo jeito que você treina, você também tem que treinar o seu intestino e a sua nutrição. E essas atividades são atividades mais longas, igual a gente está falando, 2, 3 horas. Sim. Quando que o atleta ali, ele percebe que ele está evoluindo, está superando os seus limites, ou quando ele está, às vezes, abusando do limite? Porque também, às vezes, tem o ponto que, assim, a pessoa força um pouco mais, pode se lesionar, Sim. acontecer algo do tipo. Os sinais que você está com sobrecarga de treino, primeira lesão. E para esses atletas, quem não se alimenta direito, a primeira coisa que vai acontecer é se lesionar. A pessoa vai ver que o tempo dela está caindo, que está diminuindo. Geralmente, o atleta ele sempre marca o pace dele, né? Então, vai perceber que ele não está conseguindo evoluir. Isso gera uma frustração muito grande, ainda mais quando o atleta ele começa a correr. Aí ele vai correr 5, daqui a pouco ele corre 10. Quando ele correr 21, ele já está na expectativa de correr uma maratona. E quando ele começa a treinar e vê que ele não está evoluindo, isso afeta o mental. Isso afeta bem o mental. Não, pode continuar. Então, e muito disso vem principalmente da parte nutricional. Porque, às vezes, é uma prescrição errada. Você não conheceu o seu corpo, você não conheceu o tipo de musculatura que você tem, você não entender o que você tem que fazer para melhorar esse tempo. E existem diferenças também, igual a gente está falando do endurance, musculação. Quando a gente está falando principalmente voltado para a parte estética, quem quer ter um tipo de corpo, quem quer... Isso daí tudo diferencia, né? Sim, completamente. O atleta, o ruim de trabalhar com atleta é que às vezes o atleta, além de querer performance, ele quer diminuir o percentual de gordura e ganhar massa muscular. Aí você que se vire para falar com você, não, calma, que existem passos, a gente vai chegar lá. Mas você acha que todo mundo quer? A primeira coisa que eu deve perguntar, qual é o seu objetivo? Perder gordura e ganhar massa muscular. Ainda quer ter performance, eu quero melhorar minha corrida. Calma, vamos fazer uma coisa de cada vez, é um passo de cada vez. Tudo na vida é assim. Ítalo, e descanso é importante. Muito. Então, assim, por exemplo, um exercício desse de alta performance, a pessoa tá ali, de repente, todo final de semana, tem alguma restrição para isso? Peraí, não, já vão descansar tal dia, fazer dia seguido? Então, essa parte é mais com quem, por exemplo, existem consultorias, que é profissional de educação física, eu não tenho esse conhecimento, mas eu trabalho com pessoas que fazem isso. Uhum. Ele vai elaborar uma planilha de treino para você. E você vai seguir aquela planilha de treino.
E um dia, às vezes, você vai fazer um trotezinho de 5 km. Outro dia, você pode, final de semana, geralmente um longão, que a gente chama, que é uma corrida de maior duração, onde você vai simular que você vai correr uma meia maratona ou uma maratona. E aí entra, por exemplo, o treinamento da mesma maneira que você for fazer na prova. Se você correr uma maratona, você vai treinar o que você vai fazer na maratona. Entendi. E é uma coisa engraçada, quem começa a praticar, parece que vira tipo um vício. Vira um vício. Acho que tudo que a gente faz, assim, talvez por conta de endorfina, os hormônios que movimentam também, a gente sente aquele prazer quando a gente faz exercício, sim. Principalmente quando a gente vê resultado também, né? Vai se tornando um vício, a gente vai querendo fazer mais. Como você... Tudo na vida que você faz e alcança, você Ver vai resultado, querer mais, né? A gente quer ver mais. Então, o corredor é assim também. O cara correu 5 km. Pô, fiz o que 5 km bem, ele vai correr 10. É bom isso, cara. É bom, ainda mais quando a gente tá falando de atividade física. Pô, é maravilhoso. Não tem contraindicação, né? É bom. É muito bom, muito bom. Agora, vamos para um assunto polêmico. A gente está falando de alimentação, a gente sabe que o melhor caminho é a constância, são os bons hábitos. Eu, pelo menos na minha casa, assim, a gente não tem restrição a nada. Ah, não vou comer doce, não vou fazer isso. Mas a gente tenta equilibrar o dia a dia, comer da melhor forma, fazer uma coisa mais equilibrada. Entender também, eu acho que a questão de rótulo, acho que isso é uma parte muito importante quando a gente começa a entender o que é proteína, o que é gordura. Isso é fundamental porque a gente já vai começando a se conscientizar, né? Sim. Não vou comer isso hoje porque já comi muito e tal. Você tem essa prática também no seu consultório? Tem. Das pessoas poderem aprender a entender o que é o alimento para poder consumir com consciência e não só consumir o que está prescrito ali? Sim, não, sem dúvidas. Eu sou completamente contra. Eu falo assim, o que você gosta de comer? Eu vou colocar aquilo que você gosta de comer. Eu vou procurar um jeito de encaixar isso na sua alimentação, porque isso é importante para você. Porque isso te causa uma felicidade. Comer é felicidade. Então eu não vou te tirar isso. Não vou tirar a sua felicidade. Eu vou fazer você feliz. Eu vou dar um jeito de, na sua alimentação, eu te dar felicidade. A não ser que você tenha, por exemplo, alguma condição que eu não possa colocar isso. Mas o terrorismo alimentar hoje é muito ruim. E eu tento tratar isso no consultório. E falando sobre a parte alimentar, eu estava até conversando com a minha esposa, ela comprou ela falou assim, mas é engraçado, esse negócio não está com gosto diferente. Eu falei, você está com gosto diferente porque ele não é mais bombom. É um waffle. Aí você vai ver, é sabor chocolate. Antes você tinha sabor. Antes a gente tinha um bombom, você via ali que era bombom. Aí tinha tipo assim, 10% de chocolate, de cacau, 5%. Hoje não é sabor. Hoje é gordura hidrogenada pura. Você não sabe nem o que tem aqui. Você vai ver, tem uma lista de ingredientes, e a lista de ingredientes chega com uma prova. Verdade. Então, é aprender a olhar rótulo, a olhar ingredientes. Você não vai olhar só caloria, contar caloria. É um monte de nutricionista aí que vai lá, só quer contar caloria. Conta caloria, mas não. Às vezes é um produto que tem pouca caloria, mas tem muita gordura, tem muito caloria, sódio. Não existe isso. Você tem que mostrar para a pessoa, você vai ver um creme de leite. Esse creme de leite aqui, o que ele é feito? Aí você vai ver, ele tem 3, 4 ingredientes. Aí tem outro creme de leite, tem 29 ingredientes. Você vai levar qual? Tem ingredientes que você nunca ouviu falar na vida, você não sabe nem o que é que o cara colocou ali. Isso vale muito pro extrato de tomate, pro molho de tomate. Se você vai olhar um molho de tomate, ele tem 3 ingredientes. Ingredientes que você conhece, que você está acostumado a comer. Aí você vai pegar um molho de tomate mais barato, você vai ver lá, ele tem 50 ingredientes. A gente vê muito isso em iogurte também. Sim, iogurte também. Iogurte bom é aquele com 2 ingredientes. E, às vezes, uma das coisas que faz a pessoa desistir, às vezes, de seguir uma dieta, é uma dieta muito, muito restritiva, né? Que a pessoa coloca lá, tem que consumir o iogurte da marca tal, não sei o quê, comer salmão, não sei o quê. Cara, cada um tem uma rotina diferente, Pois é, né? Então, o profissional, ele tem que entender não só a rotina, mas ele tem que analisar se aquela pessoa pode pagar por aquilo ali. Se ela não pode pagar, você tem que procurar meios de fazer com que aquela pessoa possa ter uma alimentação, porque dá para ter uma alimentação gastando muito pouco. Inclusive, se você tiver uma alimentação regrada, você gasta menos dinheiro do que se você comer mal. Você pede iFood toda vez, você pede um lanche aqui, você pede um lanche ali. Se você fizer uma compra do mês bem feita, com bons nutrientes, com bons alimentos,
você pode ter certeza, você vai gastar muito menos do que comer fora, do que comer comida que você nem sabe como que a pessoa fez. Então, isso é fundamental. As pessoas têm esse mito na cabeça por falar assim, a comida de dieta é cara, mas porque às vezes vai comer na rua, quer chegar em um lugar e pedir um sanduíche natural. Você vai pagar R$ 20 num sanduíche natural. Sim. Se você compra o material para você fazer em casa, com R$ 20 você tem sanduíche pra semana toda. Sem dúvida, sem dúvida. Marmitar é uma das melhores opções. É, com certeza. Cara, e eu prego muito sobre a pessoa ela tem que ser útil. Você tem que saber cozinhar, cara. Tem. Todo mundo tem que saber cozinhar. Você tem que saber fazer aquilo ali, porque imagina se a pessoa não sabe cozinhar, ela precisa ser útil, cara. Ela tem que sozinha conseguir fazer alguma coisa. Um ovinho mexido ali, um pãozinho, pode não cozinhar bem, mas você tem que saber fazer. Isso vai te tornar uma pessoa melhor. Verdade. E a gente cozinhando, a gente vai criando hábitos em casa que a gente passa para os nossos filhos. Sem dúvida. E quando a gente fala de constância, de alimentação saudável, a criança vai aprendendo desde pequeno. Lá em casa, uma das primeiras alimentações que meu filho começou foi ovo. Ele ama ovo. Todo dia o café da manhã dele é ovo mexido. É o que ele gosta. Ovo mexido. Então, assim, os hábitos vão criando de casa. Meu filho, ele ama brócolis, couve-flor. Porque a gente vai criando de casa. Agora, depois que tá grande também, a gente querer impor a criança fazer uma coisa que a gente não faz... É complicado. É mais complicado. Mas aí, em relação a isso, a criança, a gente faz a introdução alimentar, né? Meu filho ali, eu sempre variei. Porque quando você varia a alimentação, você tem uma melhor microbiota intestinal. E ter uma melhor microbiota intestinal, você faz com que a criança ela tenha uma melhor imunidade. Então, a microbiota ela é construída desde a introdução alimentar. Então, se você faz o seu filho comer sempre alimentos bons, variados, é sempre importante variar a quantidade de alimento. Um dia você vai comer uma beterraba, outro dia você vai comer uma cenoura, outro dia você vai comer uma couve, outro dia você vai comer... Então, é sempre bom variar, porque são nutrientes completamente diferentes. E isso vai fazer com que você tenha uma microbiota intestinal muito melhor. Ítalo, e agora sim, a gente falando de assunto polêmico, eu tô querendo entrar nesse assunto. A gente tem ouvido falar muito das canetas emagrecedoras. Isso é polêmico. É lógico que, assim, tem pessoas que realmente precisam, a caneta, ela ajuda, mas até que ponto ela está sendo uma ajuda e até que ponto é modinha? Porque, às vezes, a gente vê pessoas que, de repente, querem um resultado muito rápido, não têm essa constância de alimentação, de exercício, e aí querem partir logo para uma coisa que vai ser mais rápido, mais acelerado. Então, hoje eu vejo um grande problema na sociedade em geral, que é isso aqui. Rede social e celular. Porque você olha na internet, você vê corpos ali que não são de verdade. São pessoas que não vivem a vida real. Então, isso está criando uma ansiedade muito grande das pessoas. As pessoas querem começar a treinar e com 3 meses tá com o corpo da Virgínia. Então, e as pessoas nem sabem o que a Virgínia faz. Mas é difícil, cara. Eu tento passar para todo mundo que quer tomar a caneta. Eu não sou contra, mas eu sou inclusive um defensor, que eu acho que... Eu não acho. Isso é um estudo que pessoas com sobrepeso, com obesidade, elas têm uma desregulação. Então, essa desregulação, ela faz com que, quando você come, você tem, como se fosse o seu sensor de recompensa. Então, você começou com uma quantidade pequena. A pessoa que está obesa, ela precisa de uma grande quantidade daquele alimento para ela se sentir saciada. E aí que entra a medicação. Mas também a gente não pode ser hipócrita, porque a gente tem que aprender a trabalhar com pessoas que querem fins estéticos. E também não tem problema nenhum, desde que faça com segurança e com um profissional qualificado. Hoje eu vejo aí absurdos, médicos, nutricionistas, são pessoas que estão aí na mesma área que eu, e eu vejo pessoas receitando manjar do Paraguai. É brincadeira. Cara, isso me revolta. A pessoa não sabe nem o que ela está tomando. Ela não tem noção do que ela está tomando. Hoje em dia, agora está na moda retatrutida, que é um novo medicamento que está em fase de teste. A empresa
que criou o produto, ela está testando. E já existe no mercado negro. Que garantia você me dá que é a mesma medicação que os caras estão testando lá? Pelo amor de Deus, isso aí... Cara, eu fico pensando... E as pessoas... Eu vejo nutricionista e médico passando isso, cara. Eu falei, cara, o nutricionista, na verdade, não pode nem prescrever isso. Ele não pode prescrever, só o médico. E eu vejo médico receitando, e até nutricionista passando, porque é no mercado negro, então o cara vai lá e receita. E é um absurdo isso, cara. É um absurdo você tratar um paciente seu com uma coisa que você não tem nem noção que você está dando para ele. Primeiro que o cara não vai nem conversa com ele. Olha só, isso a gente tem que ser feito assim, assim. Você tem os contras, que tudo tem contra. Você pode ter isso, você pode ter aquilo. O cara não. O cara, ele só tá pensando, tipo assim, vou dar a caneta pra pessoa, ela vai emagrecer e ela vai fazer meu nome. É isso. Não importa o que seja. Traz um negócio lá que vem dentro do pneu, lá do Paraguai. E a pessoa receita. É um negócio absurdo. E a pessoa que tá usando também, até vi um meme muito engraçado esses dias que tava dizendo, a vacina da Covid ninguém quis tomar. Nossa, esse meme aí é absurdo, cara. Mas a caneta saiu, esse ninguém se preocupou o que vai causar no futuro. A maior realidade do Brasil é isso. A gente discutiu tanto vacina, mas você vai ver o cara que tá discutindo, que era contra a vacina, ele vai ali tomar uma hepatite do Paraguai. Pelo amor de Deus, até que ponto vai? Até que ponto vai? E aí a gente vê muita gente no Instagram que tá utilizando a caneta, tá utilizando a medicação, posta lá os resultados. E aí muita coisa que não se fala. Qual é efeitos colaterais que às vezes a pessoa não tem noção ou não está se preocupando naquele momento? Olha, existem vários efeitos colaterais. Porém, com acompanhamento, todo o tratamento você consegue minimizar os efeitos. Você pode perder cabelo, você pode ter queda de libido. Existem vários, você pode ter náusea. Então, e muito importante é desregulação intestinal, que é um medicamento que ele acontece? Você tem uma diminuição do esvaziamento gástrico. Então, isso vai fazer com que o seu intestino ele fique mais lento. Isso pode acarretar você ficar bem constipada. Então é fundamental. E a pessoa não está comendo. Ela está ali, porque o que o medicamento faz é fazer com que você... Ele na verdade, ele imita um hormônio. Esse hormônio é o hormônio da saciedade. Então é como se você estivesse cheia sempre. Então você já não está comendo. Então não está consumindo vitaminas, não está consumindo os nutrientes. Principalmente fibras. Então, existem suplementos, existem técnicas que a gente aplica no consultório, que vão fazer com que essa pessoa, diminua o risco de ter colaterais. E o mais importante, na verdade, toda medicação tem efeito colateral. Sim. Não adianta. Então, por isso que tem que ser feito com acompanhamento. Agora, se a pessoa que está fazendo um uso dessa medicação, ela ainda não está trabalhando psicológico, quando ela para de fazer o uso, qual é o risco dela voltar, dela engordar, dela começar a ter compulsão alimentar, algo do tipo? As pessoas têm que entender que a caneta ela não emagrece. A caneta é uma ferramenta. É uma ferramenta muito boa que, quando usada, gera grandes resultados. O que vai fazer você ter um futuro, se você vai ter uma diminuição de peso grande, você vai manter o seu peso naquele... Porque quando a gente emagrece, a gente parou de usar a medicação, existe um ganho de peso de até 20%. Então, a gente tem que perder um pouquinho mais. Mas o paciente, ele tem que saber que ele precisa fazer o acompanhamento, porque ele precisa mudar de vida. Ele precisa melhorar a alimentação, ele precisa de treino, ele precisa mudar a vida dele. A medicação vai ajudar muito, mas ele precisa mudar a vida dele. Porque se ele não mudar, existem estudos que mostram que quando você para de qualquer jeito, quando você não faz acompanhamento, você engorda até 4 vezes mais. Nossa, é muito importante. Muita gente não tem o conhecimento, a noção disso. Sim, né? Sim.
A gente vê até questão psicológica também. Por exemplo, igual quem faz bariátrica. Normalmente faz um acompanhamento psicológico por conta disso, porque você sabe que você vai começar a comer menos. Então, para você poder entrar nessa nova rotina, né? Sim, sim. Bariátrica é um procedimento bem chato, cara, bem chato. Hoje eu acredito que vai diminuir muito com a chegada dos análogos de GLP-1, GIP, glucagon. Acredito que vai diminuir bastante. Acho que já está até diminuindo, porque eu quase não vejo pessoas fazendo bariátrica. Porque realmente, cara, é um processo muito ruim. E eu vejo pessoas que mesmo depois de alguns anos da bariátrica ainda passam mal quando comem uma certa quantidade de açúcar, algo do tipo. E é o que a gente estava falando, que eu falei antes. Na verdade, você vai tratar o que é a bariátrica? É diminuir o seu estômago. É só isso. Mas a sua cabeça ainda é da pessoa de 150 quilos, 160 quilos. Então, você não tratou o real problema. Você não tratou. Você foi ali e diminuiu, que você vai sofrer com aquilo. Você vai ter vários problemas, e vai ter sim. Vai ter. Você vai ter diversos problemas que são bem ruins. Então, é um procedimento que eu não indico para ninguém, não. Você tem que mudar a sua cabeça, melhorar a alimentação. O cara consegue perder peso. Se você falar assim, eu vou mudar de vida, você vai mudar de vida. Na verdade, acho que tudo parte da consciência, né? Você comer com consciência, você saber que tudo você pode, mas dentro do limite, tendo consciência do que você está consumindo, da prática de exercício físico, tudo vem da consciência. Sim. É tratar primeiro a cabeça, né? Sim, sem dúvida. E até a gente falando de tanto da bariátrica quanto do Onzepic, Mounjaro, as canetas emagrecedoras, é um emagrecimento muito rápido. E aí a gente veio falar muito sobre suplementação. O que você acha de suplementação? O que é marketing e o que realmente funciona? Olha, porque hoje a gente vê inúmeros tipos de suplementação no mercado. Tem lá a suplementação para você poder ir treinar, tem para você ganhar massa, tem de tudo quanto é tipo. Algumas estão mais ligadas a marketing, mas o que realmente funciona? Olha só, a suplementação ela é muito importante. Existem coisas que a gente não consegue só com alimentação. E existem também suplementos que auxiliam muito no sono, por exemplo. Te dão um pouco mais de energia. A creatina, por exemplo, é o suplemento mais estudado do mundo. Creatina ela é estudada até para pessoas que estão acamadas para impedir que aquela pessoa perca massa muscular. Então, existem suplementos que são muito bons, que têm evidência científica, e é sempre bom frisar isso. Procure suplementos que têm evidência científica, que funcionam. Não procure suplementos, por exemplo, eu já vi muita gente, por exemplo, tomando o whey de colágeno. O whey de colágeno não funciona para ganho de massa muscular. Você só vai gastar mais dinheiro, você vai pagar mais caro. Não funciona para ganho muscular. A gente precisa de leucina, pelo menos 1.2, 1.7. Você vai ver, tem 0.4 no whey de colágeno. Então, procure um profissional que ele vai te ajudar e vai te auxiliar em relação a isso. Muita coisa é marketing, mas muita coisa funciona, principalmente para quem usa, por exemplo, as canetas. Porque a pessoa está com dificuldade de comer, ela não vai comer. Então, você pode suplementar naquela etapa que a pessoa está passando. Pode suplementar e impedir que ela tenha algum tipo de reação em relação à medicação. Mas eu, por exemplo, falo que nutricionista, que você vai no nutricionista e volta cheio de pílula, não volta mais não, porque ele está precisando de nutricionista também. Com certeza. Ô Ítalo, e assim, a gente falando de suplementação, a gente falou da creatina. A creatina hoje, como você falou, a gente viu que é um dos melhores suplementos para evitar perda de massa e tudo mais. Antigamente, a gente ouvia alguns relatos, porque creatina pode fazer mal pros rins. Hoje em dia, a gente sabe que não tem nada a ver. Muito pelo contrário, é muito bom para tudo. E existem os suplementos básicos que funcionam. Um whey é bom para você ganhar massa, você vê lá a quantidade que ele tem de proteína e tudo mais. Agora, quando a gente fala até de marketing, existe alguns... Não sei nem se chegam a ser suplementos, mas, por exemplo, o Super Coffee. A primeira coisa que vem na mente. É muito gostoso. A primeira coisa que vem na mas mente. tem gente que vai pagar um dinheirão naquilo, que aquilo tem o mesmo efeito com café. Pois é.
E aí a pessoa vê aquilo, aí a gente volta a falar da internet, tá consumindo aquilo tudo que vê na internet. Nossa, que fulano toma aquilo, eu vou tomar também, porque não vai fazer milagre, gente. E às vezes você tem uma coisa que você vai olhar, a composição é a mesma que você tem em casa e você vai pagar muito mais caro, né? Só que tipo assim, é gostoso, eu já tomei, é muito bom, realmente bom. é muito bom. Só que eu não tenho dinheiro para pagar R$300 num café. Então eu tomo um cafezinho preto. Se a pessoa tem para pagar, não julgo. Mas, que é um suplemento entre aspas, que realmente é marketing? Até mesmo questão de, vamos botar assim, de whey. Existem, é lógico que o whey ele é classificado, tem tipo de filtração e tudo mais. Agora também existe o whey que é marketing também, que às vezes a pessoa vai comprar um whey de R$500. Então, a questão aí é questão whey, de ler rótulo também, né? O whey, na verdade, existe assim, os whey, tem alguns wheys muito caros, principalmente hidrolisado. A gente usa para, por exemplo, pessoas que têm algum tipo de problema em relação à absorção da proteína. Mas não vai fazer diferença se eu quero um ganho de massa muscular, não vai fazer diferença se eu tomar um whey hidrolisado, se eu tomar um whey do comum, do tradicional, não vai fazer diferença nenhuma. O que faz diferença é a quantidade de proteína que tem ali, a qualidade da proteína é muito importante. E, na verdade, o whey ele é para facilitar a nossa vida, porque é uma proteína que a gente carrega dentro da bolsa e leva para qualquer lugar. Mas a gente tem substituições naturais que, às vezes, você tem em casa você não precisa de um whey. Você pode substituir por um frango, um ovo, algo do tipo, né? Ele é mais para facilitar a nossa vida. Quem tem a vida corrida é muito bom tomar whey. Eu tomo whey. Às vezes de manhã... Às vezes tem muita gente que tem dificuldade de comer de manhã. Eu sou um. Então, o que eu faço? Eu faço um shake. Então, eu faço um shake proteico, boto um pouco de fruta, tem aquela quantidade ali, assim, direitinho que eu calculo. Então, é mais fácil para mim, para eu ter uma dieta, uma alimentação mais sólida. Não vai ser uma pessoa... Porque eu não sinto fome de manhã. Mas eu sei que é importante eu me alimentar de manhã. Preciso me alimentar de manhã. Então, eu prefiro ter uma refeição, assim, mais líquida, porque assim eu consigo comer. A ingestão de água também é uma coisa que a gente... Isso aí... Não tem nem dúvida, né? Nem que falar. E aí vai relacionando muitas outras coisas. Igual a gente vê pessoas, por exemplo, gestante. Qual óleo que eu uso no corpo? Tem uma amiga minha que tá grávida. Qual óleo que você usou? Eu falei, cara, alimentação. Você pode usar um óleo mais barato que tem. Tem gente que está investindo um óleo de R$300, mas você não toma água. Sim. E a gente sabe que um dos principais efeitos da pele é que ela vai esticar, ela precisa de elasticidade, ela precisa de estar bem hidratada. E hidratação de dentro para fora é a melhor que tem, né? Sim, não. A água é fundamental, cara. A gente tem que... também não dá pra, tipo assim, tem muita gente que eu vejo, o cara fala assim, não, eu tomo água direitinho. Às vezes eu pego 2 litros de água e tomo. Toma tudo uma vez só. Seu rim, ele não consegue filtrar essa quantidade toda de água. Você está sobrecarregando aí. Pera aí, fracione a água. Às vezes eu não estou com vontade nem de tomar água, mas vai lá, toma um pouquinho de água, continue se hidratando. Muito bom. Ítalo, o podcast passa muito rápido. Você vê que a gente falou um pouquinho de cada coisa, mas eu queria que você deixasse uma mensagem hoje para quem está buscando, quem está nessa rotina, mas quer buscar um emagrecimento saudável, quer mudar de rotina, quer algo que encaixe na sua vida, o que você deixa de mensagem para essa pessoa, o que você aconselha, como começar? Então, primeiro, procure um profissional qualificado. Procure um profissional que entenda as suas necessidades e que faça o nutricionista seu melhor amigo. É isso. E entenda que existem processos. E como na vida, tem que ser respeitados. É um passo de cada vez. Não queira achar que a gente que eu vou atropelar o próximo passo, porque no final não vai dar certo. Então, tente mudar de vida, que seja com a caneta, porque realmente é uma ferramenta. É uma ferramenta muito boa, mas procure um profissional qualificado. Faça da maneira certa, porque se você não fizer, vai te cobrar no futuro. E um passo de cada vez, e entendendo a individualidade, né? Sim. Porque a Virgínia come 30 ovos por dia, não quer dizer que eu vou comer e vou ficar igual a Virgínia. Isso daí as pessoas têm que entender que todo mundo tem um tipo de corpo.
O seu corpo é diferente do meu. Então, se eu tomar aqui um chocolate quente, ele vai ter um efeito diferente que vai ter no seu. A gente fala de caloria, mas o nosso corpo ele não absorve caloria da mesma forma. Então, entenda isso. Entenda isso, que a mesma coisa que eu comer não faz, às vezes não vai fazer sentido para você. Então, e pare de olhar redes sociais e tentar se comparar com outras pessoas. Isso causa frustração e aí, de repente, faz a gente parar todo o processo que já está encaminhando bem, a gente se frustra. Sem dúvida. Nossa, eu tô indo pra academia todo dia, mas não tá dando resultado. Vá no seu tempo, vá no seu tempo. Faça o que você gosta, ache uma atividade física que encaixe com você. Mude a sua alimentação, tenha bons hábitos, tomar água, dormir bem. Sono é importantíssimo. Às vezes a pessoa ela estagna porque ela está dormindo mal. O sono é fundamental, o sono reparador é fundamental. Quem tiver um reloginho desse aqui assim, que mede ali, a gente consegue ver como é que está o sono profundo, quantas horas de sono, se está bom, que hora você pegou no sono. Vá lá no aplicativo e controle, porque é fundamental você dormir bem. E pensar na estética, todo mundo pensa, eu penso. Tem que pensar. A gente se sentir bem, a autoestima é maravilhoso, Sim. mas também pensar na saúde a longo prazo, né? Sem dúvida. Porque você chegar aos 80, 90 anos, podendo fazer tudo sozinho, podendo caminhar, subir escada, cozinhar, isso é muito bom, né? Muito bom. A estética, cara, ela tá aí. Todo mundo busca fim estético. Você vai pra academia, Falar que não talvez na maior mentira. parte porque você quer ficar mais bonito. E isso também está relacionado cara. à saúde, porque tá ligado à autoestima. Sim, sem dúvida. Você vai ficar com a cabeça ruim. Não, cara, vá, procure mesmo, melhore a sua autoestima, melhore o seu corpo, se ache bonito. Não tem problema nenhum nisso. A gente tem que desmistificar isso. Ah, não, porque vai pra academia pra ficar bonito. Vai pra academia pra ficar bonito mesmo. Exatamente. Ô, Ítalo, agora, quem quiser te conhecer, deixa o seu Instagram, o seu endereço de atendimento, quem quiser fazer uma visita, marcar uma avaliação. Beleza, vou aqui deixar meu Instagram, que é @nutri.italosardinha. Vou fazer um convite também, vão conhecer a academia lá em Varginha, e o meu consultório fica lá, Rua Ana Sartoli, Catarcione 638, ao lado do PP Gabriel. Serão muito bem recebidos. Sabemos onde é. Vamos lá. Fácil acesso. Só chegar, tem estacionamento amplo, na frente, do lado. E tem eu lá, qualquer coisa, é só me chamar. E é ótimo, porque é pertinho aqui do centro, é fácil Sim, de é parar. rápido, é rápido. Às vezes o pessoal fala assim, mas onde que é Varginha? Mas, cara, Varginha é rápido. É só subir aqui, rápido, é pertinho. É ótimo. Ítalo, foi um prazer conversar com você. A conversa passa muito rápido, mas quem quiser conhecer melhor, deixa eu mostrar aqui a página. Deixa eu achar aqui pra gente mostrar. Ó, na Revista Mel, 19ª edição. Essa revista já está sendo distribuída na cidade e na região, em todas as clínicas, consultórios, cafeterias. Se você não tiver a oportunidade de pegar uma revista dessa impressa, você pode acessar também o nosso Instagram e baixar a sua revista digital. Lá também vai ter o QR Code do Ítalo, você pode entrar, mandar uma mensagem, marcar uma avaliação, marcar um café. Em breve eu vou ver se eu vou lá na academia também pra gente fazer uns vídeos lá, tomar um café e conhecer melhor. E é isso. Eu vou fazer um merchan aqui, que é o Café Caparaó Colonial, que é o café que eu tenho no meu consultório, é um café de um amigo meu, grande amigo meu, que vem lá do Caparaó. Eu já tomei esse café. O café é sensacional. Eu ganhei esse café, eu ganhei ele, que eu moí ele todo dia pra tomar. Meu amigo Tony, um grande abraço pra ele. E o café, cara, é maravilhoso. É café de verdade, não é chafé, não. É café realmente. É isso aí, gente. A gente vai chegando ao final. Eu aguardo vocês para o nosso próximo podcast da Revista Mel. E é isso aí. Até a próxima. Ítalo, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau.